Jesus Cristo, logo que ele conclui a sua grande pregação, a pregação do Sermão da Montanha, conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças, registrado em 3 grandes capítulos do Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, ele desce desse monte e logo se aproxima dele um homem muito rejeitado pela sociedade. Isso está registrado no capítulo 8 de Mateus. Quem era este homem? Um leproso. Eu vou ler para vocês aqui, ó. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Logo ele, aquela doença terrível, ela foi totalmente dissolvida pelo poder de Deus, totalmente aniquilada pelo poder de Deus. Não importa o quanto você errou na vida, não importa quão longe você foi nos seus pecados, não importa quantas coisas horríveis, o quanto você desceu no abismo das transgressões da lei de Deus. Eu quero que você saiba que há perdão abundante para você, há perdão de Deus em Cristo Jesus para você. Você não precisa ficar subjugado pelo erro, pelo pecado, se julgando a pior pessoa da face da terra. Jesus, ele tem o poder de te levantar, ele pode te tornar um homem, uma mulher digna novamente, ele pode devolver uma grande e melhor reputação do que o que você tinha, ou se você não tinha, ele pode te dar uma, de modo que você será uma referência para as outras pessoas. Ele transforma a vida das pessoas. Ele muda completamente a história das pessoas. Mas para isso você precisa ter as mesmas atitudes que este leproso teve para que você adquira o perdão de Deus, um renovo de caráter, uma mudança completa de vida, ou seja, um novo nascimento, e seja então essa referência, como eu falei para você. E seja feliz também, né, que é o que Jesus deseja para a vida de cada um de nós. E quais são essas 3 atitudes? Primeira, a prostração, a humildade. O leproso, a palavra de Deus fala que o leproso chegou até Jesus e se prostrou. Especificamente no Evangelho de Lucas está registrado que ele se prostrou. Aqui no Evangelho de Mateus não, só fala que veio o leproso e o adorou. Mas ele se prostrou em primeiro lugar, se dobrou diante do Senhor Jesus Cristo. Se prostrar significa, né, colocar a cara no pó ou se ajoelhar. Se ajoelhou diante do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a primeira atitude? Chegar com humildade diante do Senhor. Não chega com orgulho diante do Senhor. Não chega com justiça própria diante do Senhor, porque você será recusado. O que é justiça própria? É a pessoa que se julga mais santa do que as outras pessoas, se julga perfeita, muito melhor do que as outras pessoas, enquanto ela não reconhece, na verdade, ou esconde seus próprios pecados, suas próprias imundícias. A justiça própria é a pessoa que se reveste de uma falsa justiça, quando na verdade é um hipócrita, por não querer enxergar e mesmo tratar aquilo que há dentro de si. Aproxime-se com humildade diante do Senhor Jesus Cristo, como esse leproso se aproximou. A segunda atitude que você deve copiar deste leproso: adore-o. Adoração é a segunda atitude. O que é adoração? A disposição em servir a Deus. Pastor Éder, por que eu devo servir a Deus? Porque quando você serve a Deus significa, ou seja, você serve Jesus, você se torna um discípulo de Cristo, você vai aprender com Jesus, você vai seguir as palavras do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E isso é o que transforma o caráter do homem. Isso é que modifica o caráter do homem, que transforma o caráter do homem. Quando uma pessoa leva a sério a palavra de Cristo, essa pessoa é transformada. Ou você só quer o desejo, você só tem mesmo o desejo pelo perdão de Cristo e para logo depois você voltar às suas transgressões, aos seus pecados. De que adianta você ter o perdão de Deus agora para amanhã adquirir mais dívidas diante dele? De que adianta você agora ser perdoado para amanhã continuar na transgressão e pode acontecer coisas até piores? Não, meu irmão, torne-se um verdadeiro adorador do Senhor. Ou seja, tenha disposição de servi-lo, de amá-lo, de seguir sua palavra, seus mandamentos, seus ensinamentos, e o seu coração será transformado por completo. Terceira atitude, o reconhecimento. Reconhecimento de quê? Reconhecimento das suas próprias transgressões, dos seus próprios pecados. Eu não falei que uma pessoa revestida de justiça própria, ela não reconhece os seus próprios pecados e, portanto, não pode ser perdoada? Pois é, olha as palavras desse leproso. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ou seja, ele tinha consciência da sua imundícia. Da mesma forma, nós temos que ter consciência dos nossos pecados, dos nossos erros. Por isso que é importante nós fazermos sempre uma autoanálise, rasgar nosso coração diante de Deus. Então, eis aqui as 3 atitudes com que nós devemos nos aproximar de Cristo para termos o perdão dele.
Então, irmão, não importa o quanto você errou na vida, ou minha irmã, não importa quanto você errou na vida, não espere também o perdão ou a compreensão do mundo, porque você não vai ter. As pessoas só saberão te acusar. Não procure também compensar o seu erro fazendo bem para as pessoas, tentando agradar as pessoas para que elas voltem a te enxergar de uma forma boa, através de uma ótica boa, porque isso não vai acontecer. As pessoas são implacáveis, o homem é implacável, por isso que Davi disse, né? Prefiro cair na mão de Deus do que na mão do homem, porque Deus é misericordioso, mas o homem é implacável. Então, resolva a sua situação com Deus. A sua situação deve ser resolvida entre você e Deus. E Deus tem perdão abundante para dar sobre a sua vida e mudança de vida também, mudança de caráter, um novo nascimento ele tem para você. Não perca mais tempo. Se aproxime de Jesus como esse leproso se aproximou, com humildade, desejo em servi-lo e servindo-o de fato em espírito e em verdade e reconhecimento dos seus erros, das suas transgressões, e você voltará para casa totalmente perdoado, como esse leproso voltou para casa totalmente leve e perdoado. Amém? Fique com Deus e que o Senhor Jesus Cristo, esse Deus tão amoroso, tão bondoso, te abençoe cada vez mais.